Olá, a nossa história de hoje se passou na Idade Média, onde os transportes da época eram as charretes, as carroças, e a profissão de ferreiro era muito comum, muito comum. E tinha um ferreiro que era muito bom nessa tarefa, com pôr ferraduras nos cavalos, cuidar, fazer o ferro, moldar o ferro de acordo. Ele era muito bom, mas era muito intransigente nas suas opiniões, principalmente as questões que diziam a respeito de lei, de certo e errado. Ele era muito intransigente. A opinião dele que valia, o que ele falava era lei, e não concordava com os outros que falavam diferente. E os que falavam diferente, que mantinham firme a sua opinião, viravam inimigos dele, porque ele já não via com bons olhos, sondava as pessoas para ver se pegava alguma coisa deles, coisas erradas, para depois ele denunciar para as autoridades. Era muito intransigente nas opiniões dele, mas era um profissional muito bom. E aconteceu que em uma comunidade, em uma cidadela, ele foi chamado para ver se ele conseguia fazer celas para as prisões daquela cidadela. Como ele trabalhava com ferro, perguntaram se ele tinha muita prática, muito jeito para lidar com ferro. Perguntaram a ele se ele poderia fazer celas. Ele falou que sim, que faria. E aí ficou todo feliz de poder trabalhar nisso e pensando já quem ia ficar lá dentro era alguém que já tinha sido condenado, que tinha feito alguma coisa errada, que tinha transgredido as leis. Então ele, naquela intransigência dele, começou a elaborar, desenhou como seriam essas celas dessa prisão e desenhou um modelo de celas que não poderia de jeito nenhum os presos fugirem, porque já havia uma reclamação que daquela prisão já havia fugido, porque as celas não eram seguras. E ele, naquela intransigência dele, planejou tudo certinho, de uma forma que a pessoa que estivesse lá dentro não ficasse confortável, que virasse, podia dar com os ferros, assim, virasse, não ficaria confortável, que os ferros agrediria a pessoa. E assim foi. Ele elaborou, planejou, entregou o pedido, cobrou uma quantia e aceitaram. E daí o juiz dessa cidadela, quando viu pronta, falou para ele: não foi muito severo? Você não foi muito severo nessa construção dessas celas? Ele falou: não, porque quem fez coisa errada precisa pagar, e pagar como é necessário que seja a lei, bem rígida. E o juiz então disse para ele: não seja assim tão rígido, porque a justiça é feita, sim, precisa ser feita, mas precisamos ter compaixão também, mesmo os que estão errados. O ferreiro não se importou com essas palavras desse juiz. E assim foi feito, e foi feita uma votação, a maioria ganhou, que ele foi aprovado essa metodologia dessas celas que ele faria. E assim foi, fez as celas dessa prisão que tinha nessa cidadela. Todos gostaram,
Só os presos que não, porque era muito rígida. Tinha ferragens que prendiam as mãos dos prisioneiros, que eles só poderiam se mexer com todo cuidado, e assim foi. E ficou conhecida essas celas pelas redondezas das outras cidades, né? E todos gostaram. Então, esse ferreiro foi convidado a fazer também outras celas em outras cidades. E assim, ele ficou muito popular, muito conhecido. Continuou fazendo celas do mesmo jeito, com os desenhos e renovando os modelos cada vez mais rígido, cada vez mais severo, com suas ideias, e com aí essas ideias que ele tinha, ele passava para o papel, do papel ele passava para essas construções. E ficou conhecido essa rigidez, essas construções dessas celas desse ferreiro. E assim passaram os anos, ele enriqueceu com isso e continuou com a sua forma de pensar, muito intransigente. Fez muitos inimigos, tanto quanto da cidade onde ele morava, que ele saiu daquele lugarejo, foi para a cidade mesmo, construiu casa maior, viveu no luxo. Então ele construiu ao seu redor muita inimizade e muitos inimigos por conta do seu jeito, que não perdoava ninguém. E foi viajar em outra cidade, ele precisou para fazer uma viagem para outra cidade, para verificar um trabalho que surgiu para ele fazer. E no caminho, ele, por uma imprudência, ele cometeu um pequeno delito, que ele percebeu que tinha sido delito, mas não foi de vontade dele. Quando ele se deu conta, ele já tinha cometido esse delito. E aí então entregaram ele, denunciaram ele. Ele falou que era inocente, que não foi a intenção dele fazer aquela ação. Mas como tinha construído muitos inimigos, os inimigos não perdoaram ele. Ele foi julgado e foi condenado. E quando se deu conta, ele estava dentro de uma cela aonde ele mesmo tinha construído. E aí ele percebeu o quanto que ele tinha sido muito severo, muito mal com as pessoas que iriam passar ali, fazer coisas erradas, mas que tinham feito coisas erradas, mas não mereciam tudo aquilo. Ficou muito arrependido, ficou muito triste, e conforme foi passando os dias, os meses da pena dele, ele ficou muito doente de remorso, e aonde faleceu nessa cela que ele construiu. Então, essa história nos traz uma lição, que tenhamos compaixão, e o nome da história é compaixão. Por quê? Porque não devemos julgar, ser intransigentes, olhar a ótica do outro, pelo ponto de vista do outro, porque todos merecem ser ouvidos e ser compreendidos. Mesmo estando errado, devemos ter compaixão, porque, como a lição disse, a história diz, a compaixão é uma coisa, vingança é outra. A justiça devemos fazer, mas justiça com compaixão, não justiça com vingança. E que nós possamos usar os exemplos de Jesus, que teve muita compaixão, mostrou compaixão em todas as situações, com os seus discípulos, com os seus seguidores, com as pessoas que vinham ao seu redor. Nunca apontou o dedo, nunca mostrou o erro, mesmo sabendo dos defeitos das pessoas. Nunca mostrou
o dedo e nem acusou a ninguém, pelo contrário, deu sempre apoio, sempre ouviu e sempre disse palavras de consolo e de sempre disse palavras de consolo e bom ânimo para que as pessoas não errassem mais, não pecassem mais, como ele disse. Que Jesus então possa ser o nosso farol, o nosso guia quando tivermos que tomar decisões, sejam elas quais forem, que tenhamos sempre compaixão. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão por tudo.